Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amada irmã, bem-vinda, amada irmã. Hoje, quinta-feira, última quinta-feira do mês de setembro, dia 30, a igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo: naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. Muito bem, amada irmã, este episódio no capítulo 10, Jesus inicia a sua travessia rumo a Jerusalém, a subida a Jerusalém. Gostaria de destacar 3 pontos importantes. O primeiro ponto aqui, eu quero falar sobre os 72 discípulos que Jesus envia. Os 72 são os outros discípulos, não fazem parte aí os 12. Os 12 não estão nesse momento. Jesus, nós sabemos que ele é a nova e eterna aliança. Desde sempre, desde Gênesis, Deus já falava do verbo, da descendência da mulher. E lá em Gênesis, também no capítulo 10, fala sobre a descendência de Noé, a nova humanidade a partir da fidelidade de Noé. E essa descendência está exatamente na quantidade de 72 nações, 72 povos, 72 nações espalhadas por esse mundo. 72 povos nos quais Deus estabeleceu a sua promessa, que mesmo com o pecado, ele manteve a sua fidelidade. Então, quando se fala 72 discípulos, remete a essas 72 nações, ou seja, a promessa de Deus se estende para toda a humanidade. O envio que Deus deu lá no Antigo Testamento e esse envio que Jesus está daqui no Novo Testamento é para toda a humanidade. E essa humanidade chega até a mim, chega até você, chega a todos os cristãos. O envio é para todos. Por isso, então, que São Lucas, de forma tão bonita e tão sábia, coloca o termo 72. Ou seja, a salvação, a promessa, a responsabilidade, a vida missionária, que está inclusive aqui nos versículos de 1 a 12, para todos nós. O segundo que eu quero também destacar, o segundo ponto que eu quero destacar, fala do envio de 2 a 2. Aqui, né? Enviou-os 2 a 2 à sua frente. Em Deuteronômio,
já se previa esse envio de 2 pessoas dentro de uma situação jurídica. Uma vai e a outra serve como testemunha diante de juiz, diante de uma situação que precisa de testemunhas, não é? Então Jesus reflete isso aqui também na vida missionária. Inclusive no próprio Evangelho, os discípulos de Emaús eram 2. Pedro depois começou a andar com São João. Ainda no Novo Testamento, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Então reflete a importância do envio dos 2, não é? Essa missão, essa vida missionária sempre com 2 pessoas. Um sendo testemunha da outra, um indo e outro reafirmando, afirmando essa vida de testemunho e de missão. Inclusive agora em outubro nós vamos celebrar isso, vamos viver isso intensamente, né? O mês das missões. O outro ponto que eu quero destacar é justamente lá no final do versículo 12, que Jesus mais uma vez aqui, através das palavras do evangelista São Lucas, compara aquela região que não receber os discípulos. E mais uma vez, Jesus aqui se vê na comunidade, se vê nos discípulos. Aonde ele tem que ir, ele envia os seus discípulos. Nós vimos isso na quinta-feira passada. Aonde Jesus está, aonde Jesus deve ir, ele envia os seus discípulos. Nós somos a extensão do Mestre, embaixadores e embaixatrizes do seu reino. E para quê? Para justamente falar do reino dos céus. O reino dos céus, ele mesmo, o próprio Jesus, está próximo. E os discípulos, os cristãos, são enviados para proclamar esse reino. E a partir desse envio, a partir dessa vida de missão, a gente deve entender que devem confiar na providência. É o primeiro ponto aqui da vida do discipulado. Confiar na providência, que Deus cuida. Segundo, que Jesus tem pressa. É ir adiante, é não parar pelo caminho. Jesus dá o poder também de curar os enfermos. E principalmente, como eu coloquei aqui, anunciar que ele, o reino dos céus, está próximo. Seja para aquela região que receber os discípulos, seja para aquela região que não recebeu os discípulos. Mas cabe aos discípulos, cabe a mim e a você anunciarmos que o reino de Deus, o próprio Senhor, está próximo. E se aquele lugar não receber os missionários, não receber os discípulos, aquele lugar passará por uma sentença grave no dia do juízo. E essa sentença será pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, foram classificados como locais pecaminosos. E um dos delitos foi que tanto Sodoma quanto Gomorra não receberam os enviados de Deus, não receberam os seus profetas. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque não tinha mais nenhum justo rezando. Pois bem, aquele lugar que não receber os discípulos será um lugar também que não receberá o próprio Mestre. Esse lugar passará por sentença muito maior e muito mais grave do que Sodoma e Gomorra. Por isso, amado irmão, amada irmã, nós cristãos somos a extensão desse reino. Somos a extensão da vinda do Senhor. Entendemos que a partir do momento que, quando somos enviados, Ele vai conosco e Ele é por nós. E a missão do Senhor é urgente. Ele mesmo diz aqui que a messe é grande, mas os operários são poucos. Nós estamos hoje encerrando o mês da Bíblia e vamos começar o mês das missões. Será que você e eu estamos dispostos a compreender que somos a extensão do reino dos céus, do reino de Deus para toda a humanidade? Porque quando a palavra é proclamada, ela se torna atual. A promessa é para mim, mas a responsabilidade de uma vida missionária, porque eu sou batizado, eu sou batizada,
ela reflete numa vida de missão, numa vida de responsabilidade. A partir do dom que eu recebo, que é o Espírito Santo, devo eu também agir como tarefa, como uma vida de missão. Que Deus te abençoe e te dê a paz. O Shalom de Deus.